Fala pessoal, tudo bem? Quanto tempo faz, né? Que realmente eu vim aqui fazer uma análise com vocês e aproveitando que um amigo meu, ele me fez uma pergunta, eu vou até ler aqui para vocês aqui, para a gente poder ler juntos, para a gente fazer essa análise aqui juntos. Fala Guilherme, tu que curte investir, como está essa situação do Banco do Brasil? Está sendo uma boa para comprar mesmo, né? Então, respondendo aí ao meu amigo, eu decidi fazer esse vídeo aqui para falar sobre uma das ações aqui mais queridas do Brasil, principalmente para quem gosta de comprar, né, para receber dividendos, a estratégia de longo prazo. A ação do Banco do Brasil ela é bem interessante nesse aspecto, tá? Uma ação que, né, historicamente, ela, né, se nós pegarmos desde a sua criação aqui num gráfico com escala logaritmo, nós podemos ver claramente que ela é um gráfico aqui que possui uma tendência de alta constante, né? Não possui aqui perdas que são maiores do que os ganhos, né, ao longo do tempo. Então ela realmente entrega ao longo do tempo, né, um resultado positivo. Ela realmente tem alguns períodos de realização, né, ou de prejuízo, porém, né, no longo prazo ela vem crescendo, né? Se nós fragmentarmos o período, a gente pode ver que realmente ela teve muito mais crescimento no início, né, até antes ali o período da crise de 2008, e a partir de então ela teve um crescimento mais moderado, né? E a gente vai analisar aqui esses últimos momentos aqui, o que vem acontecendo, porque o que tem feito muitas pessoas falarem sobre essa ação é justamente o que está acontecendo aqui nesses últimos meses, né? Aqui eu estou analisando o gráfico no candle candle aqui mensal, né? Então time frame mensal, cada barra dessa representa um intervalo de um mês, e nós podemos ver aqui realmente que nós estamos numa sequência aqui já de 4 meses, né, com o mês atual, sendo, se esse mês aqui fechar, né, negativo, serão 4 meses seguidos de queda, né? Isso aqui realmente é muito significativo para o mercado. É algo que, às vezes, olhando aqui no gráfico de candle, não fica tão perceptível, né, o impacto disso daqui, mas se, por exemplo, nós olharmos no gráfico aqui de Renko, nós conseguimos ver a importância dessa sequência de preço, né? Nesse gráfico de Renko aqui nós podemos ver, vou tirar ele aqui da normalização da escala logarítmica. O gráfico de Renko, diferente do gráfico tradicional, ele normaliza, né, as barras, ele foca na variação de preço e não na variação de período. Então cada barra aqui não representa uma variação de período, mas sim uma variação de preço de uma forma constante. Então cada barra dessa aqui representa uma variação de R$2 na escala do preço, né, tanto para cima ou para baixo. Quando o preço ele varia no sentido mais do que R$2, né, nesse caso, ele vai formar uma nova barra em uma determinada direção. Mas se nesse caso ele recuou, no caso aqui ele tinha feito uma máxima nesse ponto aqui de 8, ele precisa fazer, né, cair aqui para 4, né, ou seja, a metade do valor anterior ali, né, tem que ser 2 vezes o valor médio da barra para poder configurar uma reversão. E a gente pode ver que, né, olhando aqui nesse gráfico, a gente pode ver que nunca houve na história do ativo uma sequência de 3 candles como já aconteceu, e nós estamos indo agora para o 4º candle seguido, né? Sendo que um desses candles aqui foi de reversão. Então aqui ele atingiu a máxima de 28, então nós podemos posicionar aqui, ó, 28, né? Depois ele caiu, né, e fechou aqui no 24, né, aproximadamente aqui. Então de 2 em 2, né? Chegou no 28, depois aqui 24, aqui 28 aqui, 26, aqui 24, depois 22, 20, e agora nós estamos na casa, né, entre 20 e 18. Né? Se o preço fechar abaixo de 18, ele vai fechar um novo candle aqui nessa região. Se ele fechar o preço aqui dentro dessa região, ele vai ficar aqui, né? Então, é muito significativo essa nossa
essa nossa avaliação, né? Então nunca tivemos uma sequência de candles negativos, né, que variasse nessa frequência aí de 6 níveis de preço, né, no gráfico de Renko, como a gente observou aqui, né? A gente já observou uma tendência muito forte também de alta, né, o que precedeu essa tendência de baixa, né? Então foram aqui 2, 4, 6, 8 níveis aqui alcançados de forma sequencial, né, logo após um período de correção, né, que foi justamente no período ali da pandemia, né? 2020 nós tivemos essa correção, né? A primeira correção em 2015, depois período da pandemia, e depois nós tivemos essa alta considerável aqui, né? Que animou muito o mercado, né? Tanto os investidores de curto prazo quanto de longo prazo também animou bastante. Entretanto, eventos mais recentes têm provocado aí um medo. O pessoal, a gente pode observar aqui, né, no TradingView, ele traz as últimas notícias, tem muita gente falando, alívio para o Banco do Brasil, a ação sobe 3% após derreter na sexta-feira. A ação do banco reage e sobe 3% após tombo com receios sobre o segundo trimestre. Tempo real, né, Ibovespa tem alta e segura 132 mil pontos com o Banco do Brasil, né, e o dólar cai. Então tem vários eventos aí relacionados, você também pode acompanhar, tem várias notícias a respeito, mas o fato é que os eventos macroeconômicos, né, e principalmente a composição desse ativo, né, fez com que ele ficasse mais suscetível aos eventos macroeconômicos que estão acontecendo atualmente. E a ação do Banco do Brasil, fundamentalmente falando, ela depende muito do resultado do agro, de longe um dos maiores financiadores desse setor no Brasil, e nós observamos aí um aumento da inadimplência em torno de 3% nesse setor, e a gente pode considerar que para o banco a inadimplência é um indicador muito importante, porque o banco ele alavanca esse valor. Então, se tem 3% de pessoas que não estão pagando, significa que é um dinheiro que eles não estão conseguindo emprestar, né? E o banco ele ganha dinheiro com os empréstimos do dinheiro que ele recebe. Então, se tem menos dinheiro entrando, ele consequentemente vai ter menos chance de multiplicar esse dinheiro, né? De aumentar esse dinheiro. Isso vai impactar, obviamente, no fluxo de caixa futuro, né? Atual e futuro da empresa, nas projeções, e isso faz com que o preço da ação seja avaliado para baixo. Então, hoje eu vou estar falando mais aqui de uma análise gráfica mesmo aqui com vocês, ok? Vamos analisar aqui o que a gente pode perceber aqui no curto prazo da ação, tá? Então, o que a gente pode perceber aqui já de início é que depois, né, daquela tendência de alta que, né, a gente estava observando aqui já, né, de forma meio que constante desde 2016, né, que aqui no caso do Brasil foi quando houve ali a resolução da questão ali o Temer assumiu, né, depois do impeachment da Dilma, nós tivemos uma alta considerável do preço, e em torno de 2018 o preço voltou a cair, né, e depois tivemos uma nova alta, mas foi interrompida ali pelo evento da pandemia. Em 2020, então, a gente teve aqui uma das maiores variações negativas do preço, 40% de queda em um único mês, né? E essa tendência, então, depois que começou a ter esse alívio, a gente observou aqui que o preço ele só voltou a recuperar, né, esse preço ali por volta de 2023, né? Então vou começar a mostrar aqui para vocês algumas análises que vocês podem observar que o preço, ele depois que ele voltou, né, ele caiu aqui abaixo dessa região, ele precisou aqui fazer algumas tentativas de voltar para essa região que era onde o preço estava lateralizando, né, para buscar depois uma nova tentativa de alta. Então o preço depois aqui, ó, ele conseguiu entrar com força para essa região em agosto de 2022, lateralizou por um bom tempo aqui dentro, e finalmente no mês de abril de 2023 nós tivemos realmente o rompimento desse padrão, né, dessa região de lateralização, iniciando
né, a nova tendência de alta que todos estavam observando, né? Então a gente pode observar aí uma alta considerável, né? Se a gente observar aqui, traçando o Fibonacci nesse período, nós podemos observar que depois do rompimento, né, traçando até o próximo topo significativo, nós tivemos aqui alguma retração aqui até próximo do nível de 50%, e o preço da ação ela começou a subir, né, mostrou bastante força aqui no mês de novembro de 2023, rompendo, né, com muita força aqui o 100%, né, do Fibonacci, buscando aqui os novos níveis e só conseguindo, né, encontrar aqui uma resistência aqui no nível de 618. E a partir de então a gente viu um movimento de lateralização muito comum, né, nesse momento. E aqui em janeiro de 2025 nós vimos novamente essa força de alta, né, com um ânimo, né, com relação a efeitos também da economia. Entretanto, agora em maio a gente observou, né, o período aqui de queda considerável. Então, fazendo aqui a projeção, né, usando aqui a retração de Fibonacci, a gente pode ver que o próximo nível, né, o 2.618, foi exatamente onde o preço alcançou o seu patamar de retração máxima, né? E a gente viu aqui uma tendência esmagadora de queda, né? Onde a gente e é interessante fazer essa observação porque a gente já estava, nesse período aqui, todo mundo já estava prevendo, né, um resultado ruim para o Banco do Brasil. Entretanto, o gráfico, ele simplesmente vai estar refletindo esses fundamentos, né? Então, aqui pela análise gráfica, nós já poderíamos ter uma ideia de onde seria a realização desses fundos, ou até mesmo, né, de onde o banco ele estava prevendo ali que seria ali um momento de realização, né, os bancos que compraram, as instituições que compraram as ações da empresa, né? Então nós poderíamos já ter observado aqui que esse aqui seria um bom momento de realização de lucro, né, para quem já estava, né, há muito tempo fazendo compras. Se nós observarmos aqui, né, quem estava desde esse rompimento aqui, né, no mês de abril de 2023, vou tentar colocar aqui, se alguém saiu exatamente no topo do mercado, né, fez 74% aproximadamente aí de lucro, né, no mercado. Então, quem pegou o mercado a partir desse rompimento aqui teve, né, uma alta considerável, né, conseguiu segurar a ação por um bom tempo. Mas um dos problemas, né, da ação do Banco do Brasil é justamente que quando ela cai com muita força, né? Nós observamos isso aqui em 2020 na pandemia, né? Nós observamos esse evento aqui em outras situações, né? Outras barras aqui que são muito significativas. Então, ela possui barras de alta também, né? Barras verdes aqui de alta, porém possui também barras vermelhas aqui de venda muito, né, de fechamentos negativos aqui, né? Muito
positivo, mas ele provavelmente ainda vai ficar alguns meses, né, pelo menos 2 meses aí provavelmente, aqui dentro dessa região, né? Não é uma certeza, né? Até porque nós já tivemos uma reversão muito forte nos candles anteriores à confirmação do padrão. Então, pode ser que nós tenhamos chegado à exaustão desse movimento, né? Eu acredito que o mercado ainda pode cair mais um pouco, ou ele pode ficar nessa região aqui de baixo por um pouco até ele voltar a retomar a sua alta, tá? Então é bem importante você ficar de olho nisso daí. Então é muito bacana aqui observar pelo indicador a confirmação também dos topos e suportes e resistências que a gente já havia analisado. Se a gente observar aqui, né, também nessa outra projeção aqui, partindo da alta que ele teve depois da pandemia, a gente observa, né, que o mercado ele fez vários níveis, superou o nível de 2.618 e agora ele está buscando, né, ele pode parar aqui nesse nível, né, que é o de 16,65, coincidiria aqui com esse topo, né, do período anterior. Então eu acredito que aqui seria um bom momento para fazer compras com mais segurança, tá? Então o mercado ele ainda pode cair, se nós observarmos aqui até onde ele ainda, se ele cair até esse momento aqui, ele ainda pode cair mais 10%, se ele cair aqui para dentro dessa região, ainda mais 20%. Então ainda é meio arriscado você fazer compras nesse momento, tá? Então qual que seria a região mais segura para se posicionar? Então a gente pode usar aqui a ferramenta de ancoragem de preço, para a gente ver aqui os níveis de onde estão posicionados, né, os maiores compradores do mercado. Se a gente pegar aqui desde o início dessa tendência de alta, né, que fez essa configuração aqui do gráfico, a gente pode observar que os níveis mais significativos estão aqui, né? O mais significativo está aqui nos 12,62 aproximadamente, e mais nós temos aqui uma barra também, né? Um nível bem forte, bem significativo aqui nos 16 e pouco. E a gente pode ver que no momento o preço está caindo com força porque nós estamos em um vale. Tá vendo a barra aqui? Elas são menores, isso aqui indica que tem menos liquidez, né? Então tem menos pessoas compradas, dispostas a comprar ou vender nessa região, então isso faz com que o preço ele deslize, né, com certa força. Então por isso eu acredito que o mercado ainda pode entregar mais quedas, né? Então a gente tem aqui uma probabilidade, né, que o preço caia ali entre 16, 17, né, para depois ele voltar a subir, né? Provavelmente aqui vai ter uma boa resistência, né, para voltar a subir, tá? Mas tudo isso aqui é uma análise bem simples, né? E se eu fosse comprar, né, eu esperaria o mercado cair um pouquinho mais para eu ter uma expectativa de ganho mais interessante, né? Então, se eu colocar aqui uma posição comprada, né, se a gente comprar agora, nesse momento, nós teríamos aqui uma relação de ganho-perda, né, posicionando aqui o meu stop numa região aqui de mais segurança, né? Eu teria que puxar aqui o meu stop um pouco abaixo aqui dessa zona de liquidez aqui, teria uma perda de 42% para uma realização um pouco abaixo aqui do topo, né? Para ter uma segurança de 50%. Então é uma relação aqui já positiva, mas de 1,22. Mas se eu esperar um pouquinho mais, né, para comprar com mais segurança, eu posso melhorar a minha relação de risco-ganho, né, praticamente triplicando a minha relação de risco-ganho, ou seja, eu ter mais expectativa de ganho do que de perda, né? Eu posso deixar o meu stop aqui com um valor menor. Então é muito mais viável esperar, né, do que fazer essa compra agora nesse momento. Siga o canal, pessoal. Um grande abraço. Essa é a minha análise aí. A gente se vê depois. Tchau, tchau.